Todo-Poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Amém. Aleluias. Buenos dias, hermanos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez mais aqui reunidos para aprender da palavra do Senhor. Passada semana hemos hablado aí de que nós somos partícipes da natureza divina, pero hoje nós vamos a hablar del tema a qual Pedro, nessa segunda epístola, nos diz que nós podemos fazer parte, pero que eles hicieron parte como testigos presenciales de la glória de Cristo. Nós podemos desfrutar desta presença. Podemos desfrutar dessa presença. Pero, prestemos atenção. Será que de verdade essa glória de Cristo é presencial em nós? Será que de verdade nós podemos descansar nessa verdade? Porque o relato de Pedro aqui, nessa epístola, é muito profundo e muito interessante. Então, eu queria que nós abríssemos nossas Bíblias na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, del verso 16 adelante. E diz assim o texto: Quando os dimos a conhecer o poder e a venida de nosso Senhor Jesucristo, não lo hicimos seguindo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de sua majestade. Pois quando ele recebeu de Deus Padre honra e glória, lhe foi enviada desde a magnífica glória uma voz que dizia: Este es mi Hijo amado, em el cual me complazco. Nós oímos esta voz enviada del cielo, quando estávamos com ele em el Monte Santo. Temos também a palavra profética mais segura, a la qual hacéis bem em estar atentos, como a uma antorcha que alumbra em lugar oscuro, hasta que despunte el dia e el lucero de la mañana amanezca em vuestros corazones. Pero ante todo, entended que nenhuma profecia de la Escritura é de interpretação privada, porque nunca la profecia ha tenido su origen en voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espírito Santo. E agora vem e me pergunta: nós podemos fazer parte desta glória de Cristo como testigos presenciais? Hoje nós podemos presenciar, aunque Cristo não está aqui em carne, pero em espírito dentro de nós através do Espírito Santo? Será que nós podemos manifestar essa glória de Cristo, assim como Pedro ha tenido esta experiência de viver junto com Cristo, caminhar com Cristo? Porque aqui Pedro, nesse texto, nos habla: quando os dimos a conhecer o poder e a venida de nosso Senhor Jesucristo,
não lo hicimos seguindo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de sua majestade. Eles eram testigos oculares do que estava ocorrendo e do reino de Cristo manifestado. Agora a pergunta é: nós podemos ser testigos desse reino manifestado através da vida de los hermanos que nos cercam? Ou quando miramos ao espejo podemos ver essa glória manifestada como testigo presencial de Cristo em nós outros? É muito forte porque hoje muitos pensam que seguem a Cristo, pero estão seguindo fábulas artificiosas. Não estão seguindo a Cristo. Estão escutando evangelho sem evangelho. E estão sendo cristiano sem Cristo. Porque de la verdade estão apenas buscando el provecho a su vientre. Não estão obedecendo o que Cristo ha dicho hacia nosotros. Porque Cristo, quando recebeu de Deus Padre honra e glória, que lhe foi enviada desde a magnífica glória uma voz que dizia: este é mi Hijo amado, em el qual me complaço. Ou seja, Cristo foi honrado por el Padre e se manifestou a glória de ele, porque Deus se complacia com ele. Porque é Hijo amado del Padre. Podemos escuchar essa voz hablando de nós hoje? Porque Cristo não habita em nós outros hablamos a todo tempo. Hasta cantamos, né? Eu sou hijo de Deus. Será? Será que em realidade somos hijos de Deus? Estamos em obediência a seu mandamento? Deus ha hablado del cielo. Uau! Esse é meu Hijo amado, em quem eu tenho prazer, em quem me complaço. Deus pode falar isso de nós outros? O Cristo que habita em nós outros está sendo manifesto para meu irmão, para meu próximo, aonde vou, o lo que hago, de verdade. Porque Pedro escutou essa voz, porque ele disse aqui em verso 18: e nós oímos essa voz enviada do cielo quando estávamos com ele em el Monte Santo. Ele foi testigo presencial da glória de Deus. E nós somos testigos presenciais da glória de Deus através de nossas vidas e da vida de nossos irmãos. Porque a palavra de Cristo é por mim, em mim e através de mim. Temos também a palavra profética. Hoje hablamos, escuchamos e vemos montão de profecias à torta e à direita, de todo tipo. Pero Pedro aqui nos dá uma chamada de atenção. Pero ante todo entender que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação privada. A profecia não é para... Não somos adivinhos de CPF, de DNI, DNI. Não são adivinhos de mi ficha de Instagram, Facebook ou o que seja. De mis dados personais. Não. A profecia ela vem para 3 aspectos: edificar, a edificação, a exortação e a consolação.
o que estamos recebendo? Que profecia é essa que estamos recebendo aí? Ou as profecias que recebemos é para alegrar nosso ventre? Estava em um evento ayer e estava falando com um pastor. E estávamos comentando sobre o que acontece nas comunidades, nas igrejas. E lo interessante é que nós teníamos o mesmo pensamento. Ele é de uma igreja bautista e teníamos o mesmo pensar nesse contexto. Porque muitas igrejas hoje são igrejas que não manifestam Cristo, não ensinam o Evangelho, ensinam um Evangelho sem Evangelho, e ensinam que são cristianos, pero sem Cristo, porque eles vão ali para receber uma profecia para su deleite, para su bem. Recordam quando Deus, minha esposa estava ministrando esse tempo atrás, recuerda quando Deus ha hablado com Balaam, um falso profeta, e Deus ha hablado com esse profeta, porque Balaam estava recebendo dinheiro para profetizar contra Israel. Para profetizar contra Israel. E o que passou? Deus ha hablado. Presta atenção, Balaam. Você vai falar agora de mi parte. Não poderás falar contra Israel, porque Israel é meu povo. Porque de Israel vai venir o Salvador do mundo, da terra, do universo e de tudo que há. E o profeta, ou o falso profeta, não tinha como excusar, dar uma desculpa, porque a interpretação privada não é. Prestemos atenção, irmãos. Que evangelho é esse que estamos predicando? Será que nós somos testigos presenciais da glória de Cristo através de nós? Será que podemos escuchar de Deus falar hacia nós? Esse é meu Hijo amado, em el qual me complaço. Porque nunca a profecia ha tenido sua origem em vontade humana. Não é para mi deleite, não é para que eu venha a ser um trueque com Deus. Eu pago e Deus me... Deus não é um mercado, irmãos. A igreja não é um mercado. Não é um supermercado, não é um comércio. A igreja onde nós somos transformados, para sermos transformados tal qual Cristo é. E sabe o que é ser transformado tal qual Cristo é? É negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir a Cristo. ¿Para dónde? A la muerte. Para mi muerte, não, para mi muerte, para mi hermano. Para que eu traga meu irmão e ele sepa quem é seu padre. Assim, poderíamos escuchar: esse é meu Hijo amado, em el qual me complazco. Será que nós, de verdade, quando profetizamos da parte de Deus, inspirados por Ele Espírito, ou somos inspirados por nosso ego? Profetizamos para sacar proveito de alguém?
profetizamos para levar uma palavra de motivação, porque não é para isso que o Evangelho foi escrito para nós. O Evangelho, a boa notícia, é para dizer: mira, Cristo venceu. Nós também podemos, em Cristo. Cristo morreu na cruz. Nós também podemos morir na cruz. Ojo, ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós também ressuscitaremos em Cristo. Pero prestemos atenção. Será que nós estamos preparados para viver esse evangelho? Ou apenas queremos beber a leite? O que queremos? Beber a leite? Ou queremos comida sólida? Aquela que genera em nós transformação. Será que estamos sendo guiados por el Espírito? Ou estamos sendo guiados por nossas vontades e emoções? Será que em realidade somos testigos presenciais da glória de Cristo? Pedro e alguns dos apóstolos foram testigos presenciais da glória de Cristo. E sabe o que é interessante? Estamos falando de Pedro, pero me ha venido aqui na cabeça testigo presencial da glória de Cristo que não caminhou com Cristo, que não ha estado junto com os 12, quando Cristo estava encarnado, vamos dizer assim, nesta terra. Pablo. E Pablo foi testigo presencial da glória de Cristo, porque Cristo apareceu a ele. Pablo, Pablo, por que me persigues? Aún não era Pablo, não, aún era Saulo. Não podemos cambiar as nomenclaturas. Saulo, Saulo, por que me persigues? ¿Por qué me persigues? Este Pablo, dentro desse contexto, podemos ter o entendimento que ele foi testigo presencial da glória de Deus, da glória de Cristo. Por quê? Mira el trayecto a qual Pablo caminhou, a qual Pablo foi avançando, hasta que hoje nós podemos escuchar, ler e estudar tudo que ele ha hecho, tudo que passou, e podemos utilizar hoje como exemplos para nós, como uma fuente profética de la manifestação de la glória de Cristo presencial em la vida de Pablo. Assim como Pablo caminhou com Cristo, nós também podemos caminhar com Cristo. Assim como Pablo foi transformado por Cristo, nós também podemos ser transformados por Cristo. Porque, presta atenção, Pedro nos está ensinando. Porque ele dijo, el verso 16, quando os dimos a conhecer o poder e a venida de nosso Senhor Jesucristo, não lo hicimos seguindo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de sua majestade. Será que hoje nós podemos manifestar-nos como quem já vive em el reino de Cristo? Como Ele é o Rei?
Será que de verdade vivimos esse reino? Ou vivimos nosso reino? Porque eu sou cabeça, eu não sou cola. E Cristo, onde está? Cristo é o cabeça? Porque se eu sou o cabeça, eu não sou cola, Cristo, onde está? Cristo é o cabeça. E se Cristo é o cabeça, nós estamos submetidos à graça de Cristo. E nós estamos submetidos à glória de Cristo. E nós nos submetemos à vontade de Cristo. E aprendemos a viver bajo sua majestade. Não é verdade? Sim ou não? Que nós, em nome de Jesus, irmãos, venhamos a ser testigos oculares. Com os olhos. E as pessoas podem mirar hacia nós e ver o reino manifestado em nós, por nós e através de nós. Assim, podemos escuchar: este é mi Hijo amado, em el cual me complaço. E Deus Padre manifesta honra e glória hacia nós. Por quê? Porque somos manifestantes del testigo presencial de la glória de Cristo. Que em nome de Jesus, esta é uma palavra curta, não delongaremos, porque não há necessidade. Só temos que ter o entendimento de quem nós somos e que reino nós vivimos. Basado em que nós compartimos o Evangelho. Ou se em realidade nós compartimos o Evangelho. Ou melhor, se nós vivimos o Evangelho. Ou melhor, se nós manifestamos o reino e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, somos testigos presenciais da glória de Cristo. Que em nome de Jesus venhamos viver essas verdades. E que o Senhor venga a ser forte em nós, para que venhamos a ser testigos do reino, em nome de Jesus. Amém? Padre, em nome de Jesus, que esta palavra venga a entrar em nosso coração, em nossa mente, e generar em nós transformação, para ser a vontade do Senhor, e que nossos olhos venham estar abertos, atentos a tu vontade, em nome de Jesus, que nossos corações venham a estar transformados e nossa mente transformadas através de tu palavra que é viva e eficaz, através de tu evangelho que genera em nós transformação, quando nós temos o entendimento que somos testigos da glória de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. E essa comunidade dice: estamos terminados em nome de Jesus, que podamos ter uma semana bendecida bajo a graça e o favor do Senhor. Amém.